Mas eu não poderia deixar de manifestar nesta oportunidade, senhor presidente, uma matéria que foi objeto do jornal Extra, na data de ontem, que foi a passagem pelo nosocômio público municipal Albert Schweitzer, do pequeno Isaac, uma criança dentre tantas centenas de crianças que adentram na nossa rede oficial de saúde e ficam ao abandono. Nós acompanhamos aqui quando a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro municipalizou o Hospital Rocha Faria e o Albert Schweitzer, depois de já ter municipalizado anteriormente o Pedro II, evento esse que ocorreu após o sinistro do incêndio que afetou aquele nosocômio. Mas o mais lamentável é que numa missão, salvo o maior juízo, data vênia, de socorro à Secretaria Estadual de Saúde, administrada na época pelo competente hoje candidato, a prefeito lá de Niterói, do outro lado da poça, O cara administrou como secretário a nossa saúde e levou a rede ao caos. E é lamentável, senhor presidente, foi municipalizado recentemente o Rocha Faria e o Albert Schweitzer como uma missão de socorro, mas o que a gente vê são as circunstâncias presentes de omissão de socorro. Foi capa ontem do jornal uma criança que durante 4 dias que permaneceu naquele nosocômio, foi colocado fralda improvisada, com lençóis, quer dizer, cortaram lençóis e improvisaram fralda para aquela criança que estava no leito lá de um hospital. Então não dá para entender se nós estamos diante de um curto lapso temporal, de mais 2 meses e alguns dias pela frente, e nós vamos continuar sofrendo na rede pública de atendimento aos nossos pacientes. E eu até falo isso, senhor presidente, que a minha lei foi arguída inconstitucional, porque não competiria ao legislador que tem a atribuição de fazer leis, especificar uma lei que diz que quando o poder público não tem a capacidade de atender por uma questão de corpo, pessoal, recurso humano ou de insumo, de material, o nosocômio que entra num estado de emergência deveria ser transferido para uma rede privada e, evidentemente, esse tratamento ser custeado por quem de direito. A minha lei foi arguída no pleno do Tribunal de Justiça do Rio, a sua inconstitucionalidade, mas o que a gente está acompanhando hoje aí é esse quadro lamentável. Continuam não tendo médicos e equipamento para atender pacientes na nossa rede oficial. Nós acompanhamos ontem hospitais dentro do estado do Rio de Janeiro que não tem mais nos seus armários nenhum tipo de medicamento. Nenhum tipo de medicamento. Isso é um absurdo, é um esculacho. Recentemente, inclusive foi inaugurada a Clínica da Família, foi até uma indicação de minha autoria, ali na estrada do Campinho com a rua Frei Timóteo, no Conjunto Campinho, que é a empresa fiscalizada ou gerida pela REURB, inaugurou a Clínica da Família, só esqueceram de ligar a rede oficial de água. Não ligaram a água da SEDAI para dentro da clínica, quer dizer, falta de médicos especializados, essas coisas é natural, mas de repente falta água. A pressa foi tanta para inaugurar que aconteceu o que acontece. E o que vem acontecendo nos dias atuais. Então, eu, como sempre utilizei esta tribuna para manifestar de uma forma consciente, com elementos comprobatórios, circunstâncias que a gente assiste no dia a dia. Muito embora, senhor presidente, eu seja uma pessoa da área da segurança pública desse estado há 36 anos, a gente que caminha e presencia a dor, o sofrimento e a angústia do povo que chega a um hospital da rede oficial e de repente
não tem insumos, não tem medicamentos mais básico possível para atender um paciente. É triste para onde nós estamos caminhando. E alguns ainda nesse estado, por outro lado, senhor presidente, nesse temor da violência crescente dentro do nosso estado, fala que existe crime organizado no nosso estado. Da bandidagem, não. Da bandidagem ainda não existe crime organizado, não. Porque o dia que existir, o nosso estado cai. O que existe são diversas facções desunidas entre si. Podem existir, ou pode existir crime organizado, sim, em outro segmento, mas no meio da delinquência, de um modo geral, desses elementos que praticam ilicitudes penais, e a nossa legislação diz que eles têm que serem privados do seu direito de ir e vir, buscando a ressocialização. Ressocializar quem não foi sociabilizado é muito difícil, senhor presidente. Ouvi ainda há pouco o nobre vereador César Epitácio Maia desabafar aqui essa discussão hoje que se fala entre os dois candidatos a prefeito dessa cidade. E eu até lamento uma circunstância, porque um desses Marcelos, há um tempo atrás, irresponsavelmente, manifestou em imprensa que todos os candidatos eleitos lá naquela Zona Oeste Sertão, aquela nossa Zona Oeste lá de Campo Grande, Santa Cruz, éramos ligados à milícia. E eu respondi para a imprensa, indiretamente para esse Marcelo, que quem visitava toda semana os presos dentro de todas as penitenciárias do Rio de Janeiro era ele, quando ele era o presidente do Conselho Comunitário, designado pela LERJ, não pelo juízo da Vara de Execuções Penais, para estar recebendo ligações durante as madrugadas e fazendo contato comigo, que era o diretor do sistema penitenciário, para dizer que estava vendo isso ou aquilo dentro de uma prisão. Foi o responsável pela instauração da CPI para investigar as milícias? Foi. Quem prendeu miliciano A, B ou C foi o órgão competente, a Polícia Judiciária. Ele fez o seu papel como parlamentar. Agora, se a filha de um renomado miliciano vai para o WhatsApp e desabafa uma circunstância que é eleitora de um ou de outro e se utiliza esse material vergonhoso numa campanha, não é por aí não, senhor presidente. É um rapaz inteligente, o outro é um senador. Vamos fazer um trabalho limpo, um trabalho buscando conscientizar o eleitor, buscando o voto de credibilidade, não ficar jogando M no ventilador um do outro. Que isso? É uma vergonha. Então, senhor presidente, eu vim nesse desabafo hoje, inicialmente, para pormenorizar esse problema que está atravessando a nossa saúde. A saúde do Estado, que foi socorrida pela Prefeitura, está atravessando o mesmo caos. E parece que hoje teve até aqui uma das últimas audiências com o então titular da pasta, o nosso Daniel Sorrans, que deve ter vindo aqui para detalhar, para pormenorizar como é que fica isso, pelo menos nesse lapso temporal de mais 2 meses e poucos dias. Agora o que não pode são vidas, porque a Constituição, como Carta Magna, diz que a vida está acima de tudo. Então as pessoas não podem ficar abandonadas dentro de leito, em corredores de hospital, sem ter o devido e competente assistência. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.